Toda a força para a EJA. A modalidade ganha espaço de discussão aqui no nosso site. Diretora da Faculdade de Educação da USP dá uma entrevista esclarecedora sobre o ECA. Da redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. Meu nome é Felipe Bandoni de Oliveira, eu sou biólogo, professor de ciências na EJA, no ensino fundamental, no Colégio Santa Cruz, em São Paulo. Fiz mestrado e doutorado na área de biologia e trabalho como professor de ciências na EJA há 5 anos. Você conhece esse cara? Felipe Bandoni foi o educador nota 10 do ano de 2012 no Prêmio Vitor Tivita. Agora, ele é o super reforço do site de Nova Escola. Nessa semana, o Felipe estreou um blog sobre EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para esquentar o assunto, nós fizemos 3 perguntas para o Felipe. Confira. Quais são os objetivos da educação de jovens e adultos? Os objetivos são tão variados quanto os alunos. Eu acho que para algumas classes, para alguns alunos, a alfabetização é o grande objetivo. Acho que para outros, essa questão do ensino mais aplicado, né, de aplicar melhor os conhecimentos em situações mais práticas, talvez seja o grande objetivo. Eu acho que isso cabe a cada escola, a cada professor pensar e definir. Acho que é um desafio bem grande. Então, eu não posso ter o mesmo objetivo com um aluno que tem 17 anos e está cursando o ensino fundamental, por exemplo, que eu teria com um aluno de 60 anos, que está cursando o mesmo ensino fundamental, muitas vezes na mesma sala. As expectativas desses alunos são muito diferentes, enquanto que um deles está aposentado e já passou por todo o seu período de mundo do trabalho e espera certas coisas da escola, o que tem 17 anos talvez tenha expectativa de fazer um Enem e tentar entrar numa faculdade, ou enfim, fazer um curso técnico. Na graduação, os professores são preparados para trabalhar com EJA? Se a questão da formação de professores para o ensino regular já é complicada, na EJA eu acho que isso se amplifica. A formação das licenciaturas não prepara os professores para lidar com a diversidade que existe nas salas de educação de jovens e adultos. Essas diferenças muito grandes que existem entre os alunos, diferenças de expectativas, o tempo mais reduzido de carga horária, né? Tudo isso acaba sendo uma surpresa muito grande para os professores que começam a trabalhar na EJA. Um aspecto que ajudaria muito o professor da EJA é a prática de pesquisar e aprender com a sua própria prática, né? Aquela coisa de ação, reflexão e ação. Então você elaborar, por exemplo, uma sequência didática, aplicar aquilo e depois pensar aquilo de novo, né? Coletivamente, individualmente ou coletivamente, com o coordenador, com colegas, para pensar o que funciona melhor. Como motivar jovens e adultos a concluir os estudos? Eu penso que uma maneira que é bastante efetiva, né, uma abordagem que é bastante efetiva, é trazer os assuntos da escola mais para próximo do mundo dos alunos, né? Não ficar com aquela abordagem excessivamente acadêmica, escolar, no sentido negativo da palavra, mas sim tentar trazer esses assuntos todos que estão ali nos livros didáticos para a realidade do aluno, né? Será que um assunto, por exemplo, fotossíntese, né, que é um assunto super escolar, acadêmico, será que não tem alguma maneira de tratar dele partindo de coisas que os alunos já sabem, de experiências que eles já têm? Acho que esse que é o caminho. É preciso pensar maneiras de como que o professor pode atuar para contemplar essa variedade que existe, né, de expectativas. Ninguém melhor que o próprio Felipe para convidar você a acessar o blog. Eu gostaria de convidar então todos vocês professores da EJA às quartas-feiras a compartilhar suas experiências, trocar ideias no nosso blog da Educação de Jovens e Adultos. Qual é a real função do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA? Se você assiste sempre ao nosso jornal, deve saber que muitos professores acham que o ECA incentiva a indisciplina. Será mesmo? Bom, para esclarecer o assunto, conversamos com Lisete Arelaro, diretora da Faculdade de Educação da USP e especialista em administração escolar.
Qual é exatamente a função do Estatuto da Criança e do Adolescente? É uma carta realmente de princípios e de propostas que, sem dúvida nenhuma, cuidam das crianças e dos jovens, especialmente daqueles que fazem parte, essencialmente, do grupo dos excluídos. O ECA favorece a indisciplina? Nós precisamos entender o seguinte: o coitadinho do ECA, ele veio para ajudar, ele não veio exatamente para dizer, agora, que é um pouco isso, agora as crianças podem tudo. Não, o que o Estatuto vai dizer, e é verdade, é que o adulto não tem o direito de, quando uma criança ou um jovem diverge da opinião do adulto, que ele soque o adulto, que ele use da violência física para obrigá-lo a ficar quieto ou mudar de opinião. Não é assim que uma escola trabalha, não é assim que uma família deve educar. E isso é muito importante. Se o ECA não tem culpa, por que está mais difícil dar aulas hoje em dia? Como houve uma mudança de valores sociais, também é verdade que pais e professores perderam um pouco o controle de uma concepção antiga. Antiga não quer dizer necessariamente equivocada, mas antiga, que está assim superada, de uma ideia de uma autoridade do professor que eu tinha, por exemplo, quando estudante numa escola, né? Estou falando isso 50 e tantos anos atrás. Giro aos meus queridos colegas professores que nós todos façamos uma reflexão sobre as mudanças da sociedade. Quer dizer, as famílias hoje são diferentes, os professores têm relações sociais diferentes, e acima de tudo, também nós, professores, contestamos a autoridade enquanto tal. O ECA trouxe avanços para a educação? Até na área da educação, eu gostaria de lembrar que é o único documento, tá certo, que fala de forma explícita que a criança e os pais têm o direito de discutir os processos de avaliação dos professores, né? Você veja que isto é uma coisa inédita, porque nós não escrevemos, ou não conseguimos escrever isso lá na Lei de Diretriz e Base, onde deveria estar. Então, muitas vezes, o pai, para acompanhar o que se passa na escola, ele tem que se utilizar exatamente do ECA e não da LDB para exigir um mínimo dos seus direitos. E a questão das escolas públicas que viraram colégios militares em Goiás deu o que falar. Na semana passada, nós exibimos uma reportagem sobre o assunto. Fica o convite para você conferir. Nessa semana, a gente mostra as principais opiniões de internautas que comentaram sobre o tema na nossa página do Facebook. A coisa ficou bem dividida. Confira. Helenay Magalhães: concordo com a medida. Em meio a uma sociedade tão violenta, receber orientações de quem zela pela segurança é um prato cheio para a formação dessas crianças. Ana Paula Barbosa: que horror! O que é isso? Uma volta ao regime militar? Um atestado de incompetências? Fico muito triste em saber que educadores concordem com isso. Daniela Cristina: colégio militar é um projeto que deu certo em Goiás. É só verificar a quantidade de alunos aprovados em vestibulares de universidades públicas. Por isso, a necessidade de ampliar. Luciano Scarinci: aposto que o resultado vai ser bom. Nada é pior do que o estado de coisas da educação brasileira. A pedagogia transformadora falhou. Rei Kuboyama: ridículo. Quero ver o tratamento pedagógico que essas crianças vão receber. Flávio César Novo: quando a escola vira caso de polícia, algo está fora da ordem. A educação infantil vai ter controle de frequência. Uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff determina que as crianças na pré-escola deverão ter pelo menos 60% de presença durante o ano letivo. Vale para a rede pública e para a rede particular. Caso a frequência seja inferior, pais e escola terão de apresentar explicações para supervisões de ensino. Os casos mais graves estão sujeitos ainda à investigação do Ministério Público. E aqui em São Paulo, as escolas da rede municipal vão começar o ano letivo mais uma vez sem material e sem uniforme. Não é um problema só da capital paulista, mas por aqui a situação já se arrasta há alguns anos.
Em entrevista ao Estado de São Paulo, o secretário municipal de Educação, César Calegari, afirmou que, apesar do atraso, essa é a entrega mais rápida nos últimos anos. A expectativa é que todos os alunos tenham acesso ao material até o final de março. Conta pra gente como é que essa situação está acontecendo na sua cidade. Queremos ouvir a sua opinião sobre a entrega de materiais e uniformes nas escolas em que você leciona. Acesse facebook.com/Revista Nova Escola e dê seu testemunho. As melhores opiniões voltam no Jornal da semana que vem. Nos Estados Unidos, uma escola foi condenada por proibir uma aluna transexual de usar o banheiro feminino. A Suprema Corte do estado de Maine considerou que a instituição violou uma lei antidiscriminação. A questão é bastante polêmica e aparentemente distante ainda da realidade do Brasil. Mas quando aparecer por aqui vai exigir muita reflexão de pais, professores e alunos. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho, é devagar, é devagar. Depois de um mês curtindo o calor do verão, o Congresso finalmente voltou do recesso. O expediente começou na última segunda-feira e o Plano Nacional da Educação voltou a ser discutido pela Câmara dos Deputados. No último dia 5, uma nova comissão especial foi criada para discutir as alterações propostas pelo Senado. O deputado federal Alex Canzian, presidente da Frente Parlamentar de Educação, está otimista. A expectativa é que o PNS seja votado ainda nesse mês. A gente segue acompanhando. Por hoje é só. Fim do Jornal da Educação. Um abraço e até semana que vem. Tchau!